Boa tarde. Espero que todos estejam bem. Que alegria estar com vocês. Eu me sinto muito honrado e grato pela G3 e por tudo que Deus tem feito na última década através desse ministério. É um grande ministério. Sou grato a eles. E eu gostaria de dizer que, como evangelista, eu também agradeço a Deus por todos os pastores presentes aqui. Muitos pastores e presbíteros. Sei que existem desafios. Eu tenho muitos também, mas vocês têm muito mais. Sou muito grato por todos os pastores aqui. Eu sei que a maior parte de vocês são anônimos. Só a igreja local de vocês os conhecem. Mas, por favor, saibam que vocês são conhecidos pelo bom pastor. Sejam fiéis, porque um dia vocês estarão na primeira fila. E agradeço também às esposas. As esposas de pastor também. Eu quero agradecer às esposas, porque eu sei que partilham das lutas de seus maridos. Hoje gostaria de falar sobre o tema Falsos Mestres e a Soberania de Deus. Falsos Mestres e a Soberania de Deus. Se existe um atributo de Deus que os falsos mestres mais odeiam, é a sua soberania. Falsos mestres odeiam a soberania de Deus porque eles querem o que Deus tem e eles não têm. Eles querem tirar Deus do trono e ficar no lugar dele, ou escolher um Deus segundo a sua própria imagem. O ataque deles à soberania de Deus começa no começo. Vamos olhar para como eles atacam a soberania de Deus na criação, no começo de tudo. Veja esse vídeo do Benny Hinn. Quando Deus disse haja luz na criação, quando Ele restaurou a sua beleza original, pois ela se tornou sem forma e vazia depois da queda de Satanás, como vocês se lembram, eu acredito na teoria do hiato. Para mim, nem é teoria, é pura verdade. Quando Deus criou essa terra, Ele criou há bilhões de anos atrás. Ninguém sabe ao certo. Deus não a criou há 6.000 anos atrás. Ele criou o homem há 6.000 anos atrás. Então a humanidade tem 6.000 anos. O planeta? Ninguém sabe. Perceba que ele disse que a Terra se tornou sem forma e vazia. Essa é a teoria do hiato ou intervalo. Uma crença popular entre os falsos mestres do movimento Palavra da Fé. Kenneth Copeland diz: quero mostrar algo a vocês. Gênesis capítulo 1. No início criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas na beira do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Agora, o registro fóssil não mente. Não mente. Existe bilhões de anos entre Gênesis 1 e 2. A terra não foi criada sem forma e vazia. Ela foi inundada. Não uma, mas 2 vezes. Acho que o Ken Ham tem 1 ou 2 coisas para dizer sobre isso. Mas existem falhas na teoria do hiato. Gênesis 1. O texto e a gramática hebraica afirmam que a terra foi criada no primeiro dia. Deus a criou sem forma e vazia. Não havia nada na terra ou sobre a face da terra. Ela era sem forma e vazia, não tenha dúvidas. Deus criou a terra no primeiro dia. Benny Hinn diz que a terra se tornou sem forma e vazia. Não, Deus a criou sem forma e vazia. Gênesis 1:31 declara que Deus disse que toda a sua criação era muito boa.
Entretanto, a teoria do hiato afirma que o primeiro ato de criação de Deus foi um fracasso cósmico. E Deus precisou basicamente reiniciar tudo para a próxima fase. A teoria do hiato afirma que os animais, especialmente dinossauros, foram criados há milhões ou bilhões de anos atrás. E ainda assim nós vemos na Escritura que as plantas foram criadas no terceiro dia e o Sol no quarto dia. Então, se os dinossauros foram criados há bilhões de anos atrás, bilhões de anos antes das plantas serem criadas, o que esses herbívoros comiam então? Cheetos? A teoria do hiato necessita sustentar o fenômeno morte antes da queda. Porém, a Bíblia declara que por um homem, Adão, veio a morte. Por um homem entrou o pecado no mundo e com o pecado a morte. A teoria do hiato afirma que a morte teria ocorrido milhões de anos antes da criação do homem. E isso é uma clara contradição ao ensino bíblico. A teoria do hiato eleva o silêncio acima da Escritura e reduz Deus a um mero criador infeliz, que não conseguiu acertar de primeira, e então deve tentar de novo. Falsos mestres também atacam a soberania de Deus sobre a sua onisciência. Eles atacam a sua onisciência soberana. Assista esse vídeo de Chris Vallotton, da Igreja Bethel, na Califórnia. Eu sou humilde em dizer que não sei o porquê Deus não intervém. Eu converso com Deus honestamente. Eu digo, te permito usar sua onisciência agora. Abro meu coração e digo, use a sua onisciência em mim. Sonda meu coração, tal como Davi. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Vê se há em mim algum caminho mau e livra-me. Eu percebi que Deus precisa de permissão para fazer isso, porque Ele abriu mão da sua onisciência em relação à minha vontade para a minha vida. Deus me disse, eu amaria te conhecer, mas estou esperando você me convidar para que eu possa ver o que tem dentro de você. Isso é incrível. Esse vídeo tem 47 segundos. E ele conseguiu ensinar pelo menos 4 heresias diferentes nesse tempo. Ele começa dizendo, estou deixando você usar a sua onisciência. Imagine o alívio que Deus sentiu ao ver que Chris Vallotton o permitiu usar a sua onisciência. Ele continua, eu percebi que Deus precisa de permissão para fazer isso. Deus precisa de nossa permissão. Isso é algo comum entre o movimento da nova reforma apostólica. Eles acreditam que Deus precisa de nossa permissão para fazer qualquer coisa na Terra. Se Deus precisa de permissão, quem de fato está no controle? Quem é o soberano? Nós, e não Deus. Qualquer um que precise da permissão de alguém para fazer algo, não é soberano. Ele diz, Deus abriu mão da sua onisciência sobre a minha vontade, no que se refere à minha vida. Então Deus se submete a nós. Isso é terrivelmente herético. E ele continua. Deus diz, eu adoraria te conhecer, mas estou esperando você me convidar para que eu consiga ver o que tem dentro de você. Estou esperando você me convidar para que eu veja o que está acontecendo em sua vida. Então, aparentemente, Deus não sabe o que está acontecendo na vida dele. Isso é teísmo aberto. Isso é heresia e também uma doutrina falsa comum do movimento Palavra da Fé. Aliás, o Dr. Michael Brown diz que o movimento da nova reforma apostólica não existe. Bem, eu tenho em mãos um livro de teologia sistemática de cerca de 900 páginas desse movimento. Segunda edição revisada, inclusive. Então, o movimento que não existe tem a sua própria teologia sistemática, cheia de teísmo aberto, inclusive. Eles atacam o decreto soberano. Assista a isso, de Chris Vallotton também.
Em Apocalipse capítulo 4, Jesus diz a João: o apóstolo, suba aqui e eu te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Em visão celestial, ele foi arrebatado em espírito no dia do Senhor. E a visão celestial é eterna. Então, assim como ele, você não vê as coisas como são, mas como Deus as planejou. Então você começa a orar e as suas orações se tornam profecias e as suas palavras se transformam em mundos. Ao invés de estar debaixo das circunstâncias, você está acima delas. E você começa a dizer não somente o que o diabo está fazendo de ruim, mas também o que Deus deve fazer. Amém? Concorda? Não. Só que não. Não concordo com você em nada. Ele diz: suas orações se tornam profecias e suas palavras se tornam mundos. Essa é a doutrina da confissão positiva, que diz que podemos trazer coisas à existência como Deus fez. Nós podemos criar ex nihilo, do nada. Eles demonizam a Deus e divinizam o homem. Você começa a dizer não só o que o diabo está fazendo de ruim, mas o que Deus deve fazer. Nós somos soberanos, não somente sobre Satanás, mas também sobre Deus. Essa é a marca de um falso mestre. Quando nos referimos ao movimento Palavra da Fé e à nova reforma apostólica, essas não são diferenças secundárias. Elas são heresias. Ela diz que nós podemos trazer coisas à existência como se eles estivessem no filme Senhor dos Anéis e fossem o próprio Gandalf com o seu cajado. Agora, todo mundo conhece o Senhor dos Anéis. Todos sabem o que eu estou segurando aqui. Você achou que eu estava brincando, né? O demônio tem plena autoridade, tem plena manifestação de sua presença. Ele está rugindo na frente de Gandalf. E ele se levanta em sua autoridade em frente ao demônio, batendo o seu cajado. Uma vez, duas vezes. E na terceira vez, Gandalf coloca as duas mãos no cajado e diz... Ele diz, batendo assim, ó, não passará. É sobre essa autoridade que estamos falando, que só podemos liberar por um decreto apostólico. Então, essa é a equipe apostólica com a autoridade de Deus. E decretamos e declaramos que o racismo acabou na igreja. Dessa noite em diante, no nome do poderoso Jesus, vamos bater 1, 2 e 3 vezes. Aleluia, dê glória a Deus, você não passará. Olha, se eles passassem metade do tempo que gastam com essas bobagens fazendo exegese, a teologia deles seria bem melhor. A propósito, falando de Gandalf, acho que vocês devem se lembrar dessa cena aqui. Corram, seus tolos! Acho que eles não fizeram exegese dessa parte da história de Gandalf. Assista isso de Bill Johnson, da Bethel. Eu acredito que Deus não controla tudo. Ele é responsável por tudo. Ele é absolutamente soberano e responsável por tudo. Mas eu não acredito Hitler a ele. Ou os desastres que ocorrem sobre a Terra. Eu não olho e digo, esse é o plano de Deus, que Ele ordenou o mal para que a sua glória seja vista. Para mim, isso não tem sentido. Bill Johnson diz que isso não tem sentido. Que Deus tem ordenado essas coisas para que a sua glória seja vista. Porém, Daniel 2:20 ao 21 diz... Falou Daniel, dizendo, seja bendito o nome de Deus na eternidade a eternidade.
porque deles são a sabedoria e a força. E ele muda os tempos e as estações, ele remove os reis e estabelece os reis. Deus estabelece governantes. Ele estabelece governantes ruins para julgar as nações. Porque o Lula está no Palácio do Planalto? Porque Deus decretou. O Brasil é uma nação debaixo do juízo divino. Deus está no controle. E se eu não tivesse uma boa teologia a respeito da soberania divina, eu olharia para o nosso mundo e eu choraria no meu quarto sozinho. Mas uma boa teologia da soberania de Deus é um grande consolo para os crentes. Deus não perdeu o controle, nada o pega de surpresa. Isso é algo que Deus faz. Não somente permite, mas faz. O Bill também diz que Deus não causa desastres naturais. Bem, Amós 3,6 discorda. Sucederá algum mal na cidade sem que o Senhor o tenha feito? Deus está no controle absoluto. Deus decretou e ordenou até mesmo reis maus, governantes maus e o próprio pecado. Ele não é o autor do pecado, mas é soberano sobre ele. O decretou para que toda a sua glória seja vista. Sem o pecado, sua santidade não seria glorificada. Sem o pecado, sua ira não seria glorificada. E ele o faz para sua própria glória. Falsos mestres atacam a soberania de Deus em sua solidão. Em sua solidão, no fato de ser único. Ele não tem par, ele não tem igual. Ele é completamente autossuficiente. Os falsos mestres odeiam esse atributo. Assista esse vídeo de Michael Koulianos, genro do Benny Hinn e líder do Ministério Jesus Image, na Flórida. Jen Johnson, ao seu lado, é líder do Ministério de Música da Bethel. Assista isso. Não, eu quero te dizer algo. Perceba que está escrito adoração para mim. Querido, não importa o que a adoração é para você, mas como Deus a define. Primeiro, problema. Adoração para mim. A gente sabe que vai vir bobagem. Alguém poderia dizer que o que tem de mais estranho no vídeo é aquela imagem do suposto Jesus com retrovisores nas axilas. Mas não. Ela diz que quando dizemos a Deus quem Ele é, Jesus se torna quem dizemos que é. Eu tenho notícias para Jen Johnson. Antes que Abraão existisse, eu sou. Ele sempre foi 3 vezes santo. A segunda pessoa da Trindade Santa na eternidade passada, antes da fundação do mundo. Ela diz, quando nossa adoração sobe, luzes saem dos refletores de suas axilas e ele diz, vocês também são. Vocês são tudo o que eu sou. Vocês são deuses também. Essa é a doutrina dos pequenos deuses. A crença de que nós, como cristãos, somos deuses. A propósito, falando de Jen Johnson e música da Bethel, quando a igreja canta a música da Bethel, Hillsong, elas são duas faces da mesma moeda. Bill Johnson e Brian Houston são amigos. Eles se veem, pregam um na igreja do outro. E essas igrejas são seitas. Quando vocês cantam música deles, por favor, entendam. Você está cantando música de uma seita. Não tem justificativa plausível para adorar Jesus com música deles. Não tem. Você acha mesmo que Jesus quer ser adorado com essa música? Isso é impossível. Assista isso de Chris Valentin. A razão pela qual você pode curar os doentes, ressuscitar os mortos e expulsar demônios é por causa de quem você é. Jesus não disse, ore pelos doentes, ele disse, cure os doentes. Apenas Deus pode curar os doentes, por isso ele diz, sejam imitadores de Deus.
Eu não posso curar os doentes. Apenas Deus pode curar os doentes. Sim, vocês são filhos de Deus. E, de fato, Jesus citou o salmista quando disse: vocês são deuses com D minúsculo. E ele é D maiúsculo. E você é um Deus pequeno. Eu entendo, não somos mormons, não se aprofundem nisso. Tarde demais. Ele se aprofundou demais. Ele até diz, não somos mormons, mas isso é teologia mormon, sim. Exatamente isso. A crença mormon de que somos deuses. Assista isso de Jesse Duplantis. A primeira coisa que vocês vão perceber é que ele está com um laço, porque ele está ensinando que Jesus nos dá como presentes para o Pai. Por isso que ele está com um laço. Embora a Bíblia diz que nós somos presentes do Pai para o Filho. Mas falsos mestres nunca são influenciados pela Bíblia mesmo. Quando você entende o que está em Isaías capítulo 9:6, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. O livro de Efésios, capítulo 5:1 diz: sejam imitadores de Deus como filhos amados. Então, quando eu olho para Isaías 9:6, aonde está o governo agora? Está sobre nós. O governo do mundo está na humanidade. E porque somos feitos à imagem e semelhança de Deus, você pode se chamar de maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Cristo em nós, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Isso que significa ser um presente. Inacreditável. Jesse Duplantis se fez o objeto de Isaías capítulo 9. Inacreditável. Não estamos falando sobre diferenças secundárias. Esse é um Deus diferente, um Jesus diferente, um evangelho diferente. Essa é a Igreja Internacional de Las Vegas, pastoreada pela Denise Gould. Onde quer que você tenha uma pastora, você não tem nenhuma igreja, nenhuma pastora, conforme diz o Dr. MacArthur. Mas eles têm um convidado muito especial. Nesse domingo pela manhã, em particular, ele sobe no altar, ninguém mais nem menos do que Donald Trump, nosso presidente. E olha o que ele diz, o que ela diz. Eu ouvi o Senhor dizer: esse é o meu filho, em quem me comprazo. Esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. O fato de que o teto não caiu sobre as suas cabeças nesse dia é um testemunho da paciência e longanimidade de Deus. Falsos mestres querem demonizar a Deus e querem se divinizar. Não é só o movimento Palavra da Fé e nem a nova reforma apostólica. O catolicismo romano também. Não sei se vocês já pararam para pensar nos títulos que eles dão aos papas. Eles têm 3 títulos primários. O primeiro é Pai Santo. Existe apenas um Pai Santo, Deus. Segundo, o cabeça da igreja. Quem é o verdadeiro cabeça da igreja? Jesus Cristo.
E também o Papa é o vigário de Cristo. A palavra vigário significa substituto. Substituto de Cristo na terra. Quem é o verdadeiro substituto de Cristo na terra? O Espírito Santo. Jesus diz, é bom que eu vá, porque então o Auxiliador virá. Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. Os 3 títulos que eles dão ao Papa. O catolicismo romano é uma seita. E se amamos os católicos, nós deveríamos amá-los o suficiente para dizer a verdade. Eles são uma seita. Eu queria que nós víssemos agora como os falsos mestres atacam a soberania de Deus na salvação. Ouça isso de Stephen Furtick. O poder de Deus estava em Jesus. O poder de cura, de restauração, o mesmo poder que afugenta os demônios, estava preso por conta da descrença do povo. Tem uma coisa que nem sequer Jesus pode fazer. Uma coisa que nem sequer o Filho de Deus pode fazer. Nem Jesus pode romper a sua descrença. Eu vejo vocês me olhando e se perguntando, será? Ele pode fazer qualquer coisa. Ele diz que não pode. Ele queria, estava preparado, era capaz e ainda assim não podia. O poder de Deus estava em Nazaré, mas estava preso na sua descrença. Uma coisa que Jesus não pode fazer é romper a sua descrença. Existem coisas que Deus não pode fazer e não faz mesmo. Ele não pode mentir. Ele não pode negar a si mesmo. Ele não pode e não faz. Ele não muda. Existem coisas que ele não pode fazer, tipo de agir de forma a contrariar o seu caráter e natureza. Mas dizer que Deus não pode romper a nossa descrença? Isso é ridículo. Eu quero olhar rapidamente para esse texto. Marcos 6, 4 e 5, onde ele cita: E Jesus lhes dizia, não há um profeta sem honra, senão em sua própria pátria, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali nenhuma obra maravilhosa, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Bem, vamos deixar a Escritura interpretar a Escritura. Fazer a exegese com passagens paralelas a essa. Mateus capítulo 13, 57 a 58. Escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse, não há profeta sem honra, a não ser em sua própria pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Não que ele não tivesse o poder. Ele não fez muitos milagres ali. Não que ele não tivesse habilidade. De fato, em Marcos 6, diz claramente que ele impôs as mãos sobre alguns doentes e os curou. Poucos, mas curou. Mesmo nessa passagem, vemos que ele tem poder para curar porque ele curou alguns, mas não todos. Não que ele não tivesse o poder para realizar milagres, mas ele escolheu não curar todo mundo ali. Jesus é soberano na cura. Ele pode, mas escolheu não curar. Seria como se alguém chegasse para mim e dissesse, Justin, queria que você comesse pizza de abacaxi. Eu não posso? Eu tenho a habilidade de comer, mas não quero, porque é uma abominação. Eu não posso fazer tal coisa. Justin, eu queria que você ficasse 12 horas assistindo Encontro com Fátima Bernardes. Eu não posso. Eu poderia, eu tenho habilidade para tal, mas não tenho desejo. Jesus tinha habilidade, mas ele escolheu não curar. Mas não lhe faltou poder. Muitas vezes ele curou pessoas que não tinham fé nenhuma.
Pessoas que nem sabiam quem Jesus era. No tanque de Betesda, João capítulo 5. Ele não sabia quem Jesus era. Interessante que estive ali em Israel uma vez com Jim Osman, um amigo. E nós fomos no tanque de Betesda. Ainda havia água ali no fundo, que emergia. E ele me disse, Justin, se eu visse essas águas agitadas, eu te pegaria e te colocaria aí. O cego de nascença, em João capítulo 9, ele não tinha fé em Jesus, nem sabia quem ele era. Jesus curou 10 leprosos, apenas um expressou fé em Jesus, em Lucas 17. Os mortos que Jesus ressuscitou, obviamente, não tinham fé em Jesus, eles estavam mortos. Ele cura soberanamente e salva soberanamente. Um dos vídeos mais bizarros da doutrina da eleição é essa de Todd White. Sabe, muitas vezes, por causa da dor de terem se machucado, porque foram roubados e tudo que vem com vício, tudo que tem o poder de quebrar as pessoas, a gente pensa, bem, quando eles estiverem prontos, eles vão se render a Cristo. E o que de fato fazemos é que a gente coloca muita esperança nas mãos do livre-arbítrio humano. E nós dizemos, bem, eles terão que fazer uma escolha. Eu acredito que nós podemos fazer uma escolha pelas pessoas. E se essa pessoa que não tem ideia de quem Jesus é, porque está cega, não sabe nem quem é Jesus, mas se eu sou um crente que pode ver, e Jesus diz que tudo que eu pedir em nome de Jesus, Ele me dará, tudo que pedires em meu nome, crendo, recebereis, diz a palavra. Deus não quer que ninguém se perca, mas que cheguem ao pleno conhecimento da salvação. Isso é o que a palavra de Deus diz, e eu sou um crente empoderado pela verdade. Eu sirvo o Rei da Glória. Eu clamo por alguém que não crê, e eles não podem escapar disso. Todd White clama pela salvação de alguém, e eles são salvos. Uau, isso é verdade. Eu espero que ele comece orando pelo presidente Lula. João capítulo 15, Jesus diz, não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi. Efésios 1:4, Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. 1 Pedro 1:2, aos estrangeiros dispersos no ponto da galáxia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Deus escolheu os seus na eternidade passada, antes da fundação do mundo. Deus nos escolheu, não o Todd White. Bem, os falsos mestres atacam a soberania de Deus em geral. Assista isso de Paula White. Deus precisa de alguém para ser o seu sócio na terra. De fato, quando ele disse, domine pois o homem, ele transferiu o seu governo e reino para toda a humanidade. É ilegal Deus fazer algo na terra sem alguém. Por isso que Deus busca na terra alguém que possa liderar. Diga ao irmão do lado, você tem um trabalho para Jesus. Chris me mostrou esse vídeo no YouTube, então ele tem todo o crédito. Paula White diz que Deus precisa de nós. Essa é uma afirmação comum entre os falsos mestres. Deus precisa de nós. Deus não é soberano, Ele precisa de nós, Ele precisa de nossa permissão. Existe algo que Deus precise? Ele não precisa de nada e nem de ninguém. Deus não precisa de nós, Ele não tem um vazio no coração. Ele não precisa de nós, mas nós precisamos dele. Qualquer um que pregue um evangelho que diz que Deus precisa de nós, está pregando um evangelho falso. Assista isso de Andrew Wommack. Quando você faz uma pergunta, muitas pessoas dizem isso nessas exatas palavras ou com palavras diferentes. Por que Deus permite coisas ruins acontecerem? Você está presumindo que Deus pode controlar as coisas se Ele quiser. Essa é uma afirmação totalmente falsa, eu posso te garantir.
com toda a teologia aí fora, especialmente no que se refere à sua soberania, eu sei que tem pessoas ao redor do mundo que vão se chocar quando eu disser algo assim, porque elas acreditam que Deus pode fazer qualquer coisa que queira. Bem, mas eu quero dizer isso em alto e bom som. E isso não é verdade. As pessoas acreditam que Deus pode fazer qualquer coisa que queira. Isso não é verdade. Sério? O Salmo 115:3 discorda. Nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Bom, eu mostrei esse verso para uma pessoa que é discípulo do Andrew. E eu mostrei a ele e ele respondeu: bom, isso quer dizer que Deus pode fazer qualquer coisa no céu, mas não na terra. Se ele quiser fazer algo na terra, precisa de nossa permissão, disse o discípulo. Tudo o que Yahvé quiser, ele o faz, nos céus e na terra, no mar e em todas as profundezas. Salmo 135:6. Opa! Deus faz o que quiser. E ele não perde uma noite de sono sequer, imaginando se terá nossa permissão ou não. Deus é soberano. Ele possui todas as coisas. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, os mares e tudo o que nela há. De maneira muito prática, os falsos mestres atacam a soberania de Deus em nossa doença e sofrimento. Veja isso, de Bill Johnson. Então essa é uma ideia diferente. Deus se submete à sua vontade. É uma teologia meio prática. Quando você diz que Deus vai se mover, ele se move. Sim, eu não oro. Seja feita a tua vontade, porque para mim, isso é falta de fé. Eu não oro, seja feita a tua vontade, porque para mim isso é falta de fé. Esqueça o fato de que Jesus orou no jardim: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. No entanto, seja feita a tua vontade. Acho que Jesus tinha falta de fé, né? Os falsos mestres odeiam o Deus da Bíblia. Não se enganem, os falsos mestres odeiam a Deus. Eles o odeiam. O único Deus que eles amam é aquele que eles criaram conforme a sua própria imagem. Um ídolo que eles chamam de Deus. Mas eles odeiam Deus da Bíblia. Ei, agora vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar disso, digam: se o Senhor quiser, se vivermos, faremos isso ou aquilo. Em quem você vai acreditar? Bill Johnson? Ou no meio-irmão de Jesus, que escreveu algo inspirado pelo Espírito Santo? Decide aí, no cara ou coroa. Assista a isso de Andrew Wommack. Eu tenho plena certeza de que a cura não é opcional. Ela faz parte da expiação de Cristo. Jesus não quer que você fique doente, assim como não quer que você peque. Eu sei que isso impressiona muitas pessoas, mas eu me coloquei em uma posição onde eu não fico doente nem cometo adultério. Você pode pensar: eu não tenho nenhum controle sobre ficar doente ou não. Bom, é por isso que você fica doente. Ficar doente é culpa sua. Se você está doente, a culpa não é de Deus. Se você está doente, a culpa não é de Deus. Se você parte do princípio que Deus quer que você seja curado sempre, algumas pessoas ficam presas há décadas em doenças esperando a cura. E a cura não vem. Então a culpa é de quem? Se não de Deus. É sua.
Eles dizem que a culpa é sua. É a sua falta de fé. É a sua culpa não profetizar a sua cura. É sua culpa não ofertar uma semente de fé para o homem de Deus. Talvez você não seja nem salvo. Por isso você está doente. Você não é nem sequer salvo. Muitos de vocês devem conhecer esses queridos. Esses são Debbie Lynn e Casper. Eles eram nossos amigos. Nós nos conhecemos há alguns anos atrás. Eles estavam em cadeiras de rodas. Eles eram um casal, marido e mulher. John teve pólio quando criança e por isso está assim. Ele tinha um respirador preso à sua cadeira de rodas e ele não podia respirar sem ele. E ela estava na cadeira de rodas por conta de paralisia cerebral severa. Ela não conseguia se mexer, nem as pernas e nem os braços. Ela não podia nem mesmo pegar um copo d'água. Ela mal conseguia falar. Ela mesma se chamava de vegetal, porque ela tem todo esse aparato que seu marido colocou sobre a sua cabeça e tem uma haste na ponta. É uma caneta eletrônica. E ela escrevia em seu blog só para mulheres com essa caneta. Um caractere por vez, bem lentamente. Esse casal era mais alegre e contente do que qualquer um que eu já conheci. Cheios da alegria do Senhor. Porém, sofreram de maneiras que nem nós sequer imaginaríamos. De onde essa alegria vem? Não vem deles. Vem de Cristo. Vocês perceberam que eu falei deles no passado, porque infelizmente vieram a óbito alguns meses atrás. O marido alguns meses antes da esposa. Mas eles estão com Cristo agora. Sua fé se tornou visível. Sabe, irmãos, muitas vezes Deus é mais glorificado em nós, não quando as coisas vão bem, mas quando as coisas são difíceis. Muitas vezes Deus é mais glorificado em nós no sofrimento, quando a gente é perseguido, quando estamos doentes, e através do sofrimento, perseguição, e permanecendo fiéis a Cristo, honrando e testemunhando, Deus é mais glorificado assim, em tempos difíceis. A fé deles agora é visível. Preciosa à vista de Deus é a morte de seus santos. É o Salmo 116, verso 15. Os falsos mestres não têm teologia do sofrimento. Não têm teologia da soberania de Deus. Eles furtam as pessoas da graça que Cristo promete a todos aqueles que pertencem a Ele e que são dele. Judas 1, 12 e 13 diz sobre os falsos mestres: estes são manchas em vossas festas de amor, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos sem temor. São nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma parte para outra. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas. Ondas impetuosas do mar que escumam as suas mesmas abominações. Estrelas errantes para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. Falsos mestres são parte do julgamento de Deus. Paulo nos diz em 2 Timóteo que chegará o tempo em que as pessoas não suportarão mais a sã doutrina. Tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, se voltando contra a verdade e se entregando às fábulas. Muitos cristãos professos, não suportam a sã doutrina. Quando ouvem coisas sobre pecado, justiça e arrependimento, eles negam. Como um ato de juízo, Deus dá a eles o que eles querem ouvir. Eles dão falsos mestres. São parte do juízo de Deus.
Você pode pensar, se isso é parte do julgamento de Deus, por que advertir as pessoas sobre eles? Nós o fazemos porque 26 dos 27 livros do Novo Testamento abordam diretamente a falsa doutrina e adverte contra os falsos mestres. Isso é um tema importante no Novo Testamento. Nós o fazemos não somente porque Deus ordenou que o fizéssemos, mas porque Ele também tem os seus propósitos. Os meios e os meios para o propósito. Deus ordena os meios para os seus fins pré-ordenados, incluindo a pregação do Evangelho e a advertência contra os falsos mestres. Paulo diz em Filipenses 1:9, ensine a sã doutrina e refute aqueles que a contradizem. Isso não é contraditório. Nós cristãos devemos fazê-lo à medida que tentamos alcançar os cristãos imaturos ali. Porque um cristão maduro por definição não é enganado por um falso mestre. Por definição, se fossem, não seriam imaturos. Mas existem jovens imaturos que são novos na fé e são enganados por falsos mestres. Nós estamos tentando alcançá-los e alcançar as ovelhas perdidas que ainda não ouviram a voz do pastor. João 10:27. Por isso fazemos isso. Quero fechar com o Evangelho. Houve um período de sua vida que você foi convencido pelo Espírito de que você é um pecador, que você quebrou as leis de Deus, e todos quebramos essa lei milhares de vezes. Pecamos contra a palavra de Deus. Assim como quando quebramos as leis na terra e tem consequências, quão mais severo é quando quebramos as leis de Deus. Mas porque pecamos contra o Deus que é eterno, a punição desse pecado também é eterna. Se morremos em nossos pecados, nós vamos para um lugar real, chamado inferno, onde o fogo não se apaga e o verme não morre. Haverá choro e ranger de dentes. Não existem quantidades suficientes de boas obras que nos façam merecer a salvação. Elas são como trapos de imundícia diante de Deus. Mas Deus o Pai enviou seu Filho, Jesus Cristo, para esse mundo. Ele viveu uma vida perfeita para satisfazer perfeitamente o Deus Pai. Jesus entregou a sua vida na cruz. A vida dele não foi tirada, ele a deu. E na cruz, essa pessoa perfeita ofereceu a sua vida perfeita como um sacrifício perfeito para perfeitamente satisfazer a ira de Deus. Ao morrer na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, provando ser quem disse que era, Deus encarnado. E se você se arrepender de seus pecados, abandoná-los e colocar a sua confiança em Cristo, no que Ele fez, tudo aquilo que Ele realizou na cruz, Ele fará em você. Você passará da morte para a vida. Jesus diz, aquele que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Venha ao Salvador, se arrependa de seu pecado e coloque a sua confiança nele. Oremos. Senhor, somos gratos a todos que vêm a Cristo pela fome que Tu colocaste em suas ovelhas pela Tua verdade e palavra. Que ela encontre esses corações nesses dias e que as verdades que aprendemos possam dar frutos que durem para sempre. Para a glória do Rei Jesus, nome do qual oramos. Amém.